Sempre quando eu for corrigir, eu vou abrir esse programa e vou pontuar o que precisa ser melhorado. Uhum. Então, a partir da próxima redação, você vai seguir esses passos que eu vou dizer agora para você, certo? Cuidado com a margem, primeira coisa é a margem. Segundo o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, não comece assim, segundo com a citação de pensadores. Sempre quando você vai começar uma redação, você vai começar uma redação com uma alusão, com uma alusão. Essa alusão pode ser filosófica, como você colocou aqui, mas gostaria que essa alusão fosse fílmica, de um filme. Se a alusão fosse histórica, se a alusão fosse histórica, né? Se a alusão fosse histórica, um documentário, um filme, certo? Cada Uhum. parágrafo, cada parágrafo, cada parágrafo deve ter 3 períodos. Professor, o que é período? Período é quando dá ponto seguido ou ponto final. Aí, se o período é simples ou composto, aí é outra história. Entendeu? Por exemplo, aqui você colocou, não colocou nenhum período. Ah, um período aqui. Aqui é um período. Quando você deu ponto. Quando você deu ponto aqui. Depois, aí você coloca segundo. Essa redação é a redação da escola, né? Então, eu vou corrigir aqui, mas vou corrigir para não, vamos dizer assim, não ficar assim perdida a aula, né? Porque essa aqui deveria ser aquela redação que eu te mandei semana passada. Não tem problema não, você vai fazer, tá fazendo e vai dar certo. Segundo o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o homem é uma corda estendida entre um animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo. Dando a entender, ó, você não pode dizer assim, dando a entender. Você vai dizer como? Desse modo, desse modo, desse modo, entende-se, não, desse modo, ou então, diante disso, pode ser também, diante disso. Eu vou te passar uns conectivos daqui a pouco. Faz que ano, hein, ô Fernando? Terminei já. Terminou, né? Pois é, então o nome disso aqui são conectivos, tá? Conectivos. Conectivos serve para ligar, conectar um parágrafo a outro, um período a outro. Então, diante disso, você chegou a assistir as aulas já de redação que eu passei, a playlist? Já assisti, eu tipo tô assistindo por etapa. Eu assisti a Tá. introdução, aí eu fiz, assisti Entendeu? o segundo desenvolvimento, o Tá. desenvolvimento um, aí eu fiz, aí eu vou assistindo as outras. Uhum, ótimo. Muito bem. Então, aí você tem que comentar a frase, né? Comentou a frase, dando a entender, então, desse modo, que o avanço no ramo tecnológico, o homem precisa estar sempre acompanhando essas transformações, o que se torna uma problemática. Tá, problemática, faltou um Lzinho aqui, né? Muita atenção. Novamente, tem que ter 3 períodos, você colocou apenas 2 períodos. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco de uma redação, para você ter uma ideia de como fazer as redações, tá? Eu te mandar até pelo WhatsApp também essa redação. As tecnologias têm influenciado, então você pode perceber que aqui está muito diferente da estrutura que eu passei para você. Na aula, quando você pegar a aula do desenvolvimento 2, pode desligar o microfone, Hã? desliga seu microfone. Ó, quando você vê as aulas sobre o desenvolvimento, você vai dizer o seguinte, ó, você não vai começar as tecnologias, você vai começar em primeira instância,
em primeira instância e assim sucessivamente. Aí você vai continuar a redação. Então, são conectivos que faz a diferença. Ok, então Eu você sempre posso colocou. começar assim, em primeira instância e seguir? Sim, pode sim, pode sim. Tipo, se eu começar assim, em primeira instância, de acordo com dado tal, não tem problema, não? Sim, não, não, pode sim. Ah, A estrutura da redação, eu vou mostrar. A estrutura da redação, você está assistindo às aulas, isso aqui que eu vou falar está na aula. Então, o primeiro parágrafo é a introdução. Temos a introdução, que é o primeiro parágrafo. Temos o segundo parágrafo. Temos o segundo parágrafo. Precisa copiar isso aqui, porque essa tela aqui eu vou te passar. Parágrafo, aqui é a introdução. Aqui o desenvolvimento um. Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo é o desenvolvimento 2. E, claro, a conclusão, que é o quarto parágrafo. Olha, a introdução, na introdução, você vai fazer seguindo essa estrutura. Primeiro, a alusão, depois a tese e depois o encaminhamento argumentativo. Tudo isso está lá naquelas aulas. Cada, cada trecho, cada parte aqui é um período. Primeiro período você vai citar um dado histórico, um filme. A tese você vai confirmar ou negar, e a gente vai ver. E o encaminhamento argumentativo é finalizando o parágrafo. Da mesma forma, são 3 períodos em cada parágrafo. Segundo parágrafo, você vai colocar o argumento um, mais uma alusão, mais o aprofundamento dessa alusão, mais o aprofundamento dessa alusão. No terceiro parágrafo, é a mesma coisa, igual. Claro que você vai mudar o argumento. Aí, no caso, é o argumento 2, e assim sucessivamente. Na conclusão, tem um detalhe muito importante. Aqui você vai responder 4 perguntas. Quem fará? Quem fará? O que fazer? Como fazer? E qual o objetivo? De quê? Porque na conclusão, você vai escrever, você vai apresentar, vai apresentar uma proposta de intervenção, certo? Uma proposta de intervenção, que é a chamada PI. Que proposta é essa? Por exemplo, você destacou alguns fatores, né, alguns problemas na redação, e no final você vai destacar, olha, o governo, ou o Ministério da Saúde deve implementar uma política em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, políticas públicas que inibam a disseminação de fake news sobre conteúdos relacionados à saúde. Ponto. Isso é uma proposta de intervenção, é uma solução do problema que a redação já traz. Entendeu? entendi, professor. Certo. Então, vamos lá. Ó, essa redação aqui não é estilo Enem, você pode perceber, né? Portanto, a conclusão não é assim que se faz, entendeu? Então, né, então não se usa tanto em redação. Cabe ao Ministério
Como, por exemplo, aqui você já fez mais ou menos como na redação, né? Como eu já acabei de falar, cabe ao Ministério estimular um estudo de ciências naturais e da informática, realizando projetos nas escolas. Que projetos são esses? Você tem que dizer, que projetos são esses? Para assim estimular o interesse dos estudantes, tá? Tem que dizer quais são os projetos. 3 parágrafos, não, você vai fazer 4 parágrafos, cada parágrafo com 3 períodos. 3 períodos. 3 ou mais, mas no mínimo 3 períodos, tá? Período é quando dá ponto seguido ou ponto final. Como você fez aqui. Aqui é um período, como você pontuou. Aqui você fez outro um período, você pontuou um ponto seguido. Certo? Entendeu, né? Entendi. Então, essa estrutura aqui, essa correção aqui, eu vou te mandar. E vou te apresentar agora. Vou te mandar agora uma redação. Uma redação. Deixa eu ver aqui. Uma redação que eu fiz com um dos corujeiros. Aliás, eu vou pegar uma redação pronta aqui. É melhor. Fica bem melhor para você olhar. Uma redação. Tá conseguindo ver aí, não? Tô sim. Tá, né? Uhum. Pois é. Então, veja só essa redação aqui, ó. Olha só essa redação aqui. Ela começa assim, ó. Olha como é que ela começou. Aqui é uma redação de 900 pontos, tá? Ela começou com 700 pontos, já está com 900. Agora tem que seguir as dicas direitinho. Ela começou assim, ó. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Você pode ler para mim? Você consegue ler? Fazer essa leitura? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LBD. Ai, meu Deus, tá Tá, muito pequeno. tá bom, pequeno. Não, eu vou ler. Tá bom, não tem problema não. Você tá pelo celular, né? Aham. Pois é. Sancionada em 1996, evidencia a organização e o direito de acesso à educação a toda a população. Pronto. Aqui ela colocou um período. Tá vendo? Aham. Colocou um período aqui. Então ela começou com o quê? Com uma alusão jurídica, certo? Começou com uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. E depois ela vai fazer a sua tese, a tese dessa redação. O tema dessa redação, o tema dessa redação é sobre analfabetismo funcional. Entretanto, olha como é que ela começa. Entretanto, olha o conectivo. Esse entretanto é um conectivo. Pode desligar o microfone, Fernando. Esse entretanto é um conectivo de oposição. É um conectivo de oposição. O que significa isso? Conectivo de oposição. Ela vai contrariar a alusão dela. Ela vai contrariar a alusão dela. Ou seja, ela citou uma lei, ela vai dizer assim: entretanto, a partir do panorama atual, olha só como é que ela fez. Nota-se que o objetivo expresso pela norma, que norma? Ela já citou, LDB. Não, para não repetir lei, ela repetiu um sinônimo, norma. Não equivale à realidade, sobretudo em relação aos baixos níveis de indivíduos proficientes em leitura e escrita,
Dessa forma, cabe avaliar os fatores que intensificam esse quadro. E aí ela termina falando sobre o encaminhamento argumentativo, que é esse aqui no final, que é esse aqui. É esse aqui no final. Compreendeu? Então, nós temos aqui 3 períodos. Primeiro, a alusão. O segundo, a tese. E o terceiro, o encaminhamento argumentativo. Compreendeu? Professor, Diga. na aula o senhor fala sobre alguns encaminhamentos argumentativos. Eu posso usar eles? Pode sim, pode. Agora, pode escolher um daqueles, ou também você pode criar um para você. Entendeu? Você Uhum. pode criar um para você. Por exemplo, ela criou um para ela. Aqui, ó. Dessa forma, cabe avaliar os fatores que intensificam esse quadro. Pronto. Ela fez. Agora ela vai avaliar os fatores. Quando você diz fatores, você tem que obrigação de citar na redação esses fatores. Que fatores são esses? Ela começa. Olha como é que ela começou. Assim como você também começou, e eu também às vezes começo a redação assim. O D1, desenvolvimento 1. Em primeira instância, tem-se a má qualidade do ensino básico. Ponto. Ela fez um período curto. Não tem problema. Segundo Rubem Alves, aí já para uma alusão. Ele já colocou um argumento, a má qualidade, né, do ensino básico. Depois ela citou, segundo Rubem Alves, em sua frase, educar não é ensinar respostas, educar é ensinar a pensar, estimula-se a reflexão do que diz respeito à maneira falha de lecionar proposta por muitos professores. Eu critiquei esse ponto dela aqui porque ela generalizou, colocou a culpa só nos professores. Professor é um micro-organismo dentro do sistema educacional. Eu não posso colocar a culpa nos professores. Tem vários outros fatores, como superlotação, como problemas familiares, como gravidez precoce, drogas, trabalho. Tudo isso impacta no analfabetismo funcional e também na evasão escolar. Entende? Então, cuidado para não generalizar. Mas vamos continuar. A intenção aqui é apresentar a estrutura para você, onde não prezam pelo conhecimento e até mesmo pelo modo de pensar do educando, favorecendo a expansão de analfabetos funcionais, que no Brasil está muito longo o período. Cuidado, viu? Com períodos muito longos. Aqui, no caso, tem 7 linhas esse período. Tem 7 linhas esse período, está muito longo. E aí você perde ponto na competência 4, que já já vamos ver essas competências também. A tua finalidade é concurso ou Enem? Enem. Certo. Então, ela vai citar um dado estatístico, né, de acordo com a pesquisa divulgada pelo indicador de analfabetismo funcional. Ela fez na folha do caderno que eu já te entreguei aí, né? E, à vista disso, de propagadores de fake news, por não interpretarem o que leem, o que é isso mesmo, não tem esse acento, devido à falta de senso crítico e capacidade argumentativa. Pronto. Ela destacou aqui alguns fatores: a falta de senso crítico, a questão dos professores, que não é professor, é o sistema educacional. Pronto. Agora ela vai continuar no D2, desenvolvimento 2. Em detrimento dessa questão, constata-se, em detrimento dessa questão, constata-se, deixa eu pegar aqui outra caneta mais, acho que essa aqui vai dar certo. Em detrimento dessa questão, constata-se também o processo de evasão escolar. Olha aqui, ó, evasão escolar. Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2019, 10,1 milhões de jovens brasileiros não completaram etapas do ensino fundamental ou médio, como efeito do trabalho desde cedo, a gravidez precoce, aliada à implementação da educação à distância. Também critiquei aqui essa parte dela, porque a educação à distância sempre existiu. O que nós temos é uma educação remota
emergencial devido à pandemia. Enfim, são 3 períodos, assim como ela fez no segundo parágrafo. 3 períodos, argumento 1, alusão, ou posso inverter. Coloca primeiro a alusão, argumento 2 e o desenvolvimento do argumento, o comentário sobre o argumento, o aprofundamento argumentativo. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa conclusão dela. Olha só. Evidencia-se, portanto, que diante desse cenário, medidas devem ser propostas para atenuar essa problemática. Opa, tá vendo? Então aqui, assim como os outros têm uma estrutura, a conclusão também tem uma estrutura. Que estrutura é essa? Que estrutura é essa? Veja bem, primeiro período é a introdução do parágrafo. É a introdução do parágrafo. Primeiro período, você vai introduzir o parágrafo. E aí, evidencia-se, portanto, que diante desse cenário, medidas devem ser propostas. Medidas, e aí você vai falar depois as medidas. Quais são medidas? Devem ser propostas para atenuar, ou seja, o que é atenuar? Suavizar essa problemática. Toda palavra estranha que você encontrar e não souber o significado, você vai pesquisar o significado e colocar em um caderno separado, assim como esse aqui. Um caderno separado e depois você pesquisa o significado. Entendeu? Uhum. Logo cabe ao... Olha só, olha, depois ela vai falar medidas. Lembra das 4 perguntinhas? Quem fará, o que fazer, como fazer e qual o objetivo. E ela vai fazer isso, dando solução para os problemas, para os fatores que ela destacou. Logo, cabe ao Ministério da Educação, em cooperação, olha aí a palavrinha bonita, né? Cooperação, parceria, nunca coloque juntamente, palavra feia, né? Então, em cooperação com o controle de orçamento do governo pelo Ministério do Planejamento, capitalizar de maneira eficaz o sistema de ensino remoto, garantindo alcance a computadores e internet a estudantes de classe média e baixa. Também critiquei essa questão. A estudantes, bastaria estudantes, não precisaria dizer que era de classe média ou baixa. Ponto. E investir na criação de plataformas digitais de docência de fácil manuseio, em vista de promover a autonomia do educando, inserindo-o no meio digital, ao permitir a conexão ao ambiente virtual de aprendizado em qualquer horário e local. Ademais, aí ela continua falando sobre outra proposta. Olha, ela disse quem fará, ela disse o que fazer, ela disse também como fazer, com o orçamento, né? E também qual o objetivo disso? Promover a autonomia do educando. Compreendeu? Sim, acho que sim. Então, não tem problema. A primeira redação vai ter dificuldade, você vai demorar um pouquinho mais para fazer, mas da segunda em diante você vai pegar o ritmo e vai dar tudo certo. Você vai ver. Como eu Acho que é por disse, isso que eu tô demorando muito pra fazer essa isso, a dissertação. primeira sempre é assim. A primeira sempre é assim. Viu? Eu sou burro, isso não. Não pensa nisso, não. Deixa de bobagem, tá? Tem estudante que pensa nisso, por isso que eu estou falando. Não, eu sou incapaz. Não, não, não. Tem gente que passa 2, 3 dias para fazer uma redação. A primeira sempre é mais difícil. Depois você pega o ritmo da primeira, segunda já começa mais rápido, terceira e tal. Uma coisa que eu vou te falar também, né? Então, o quem fará, como fazer, o que fazer e qual o objetivo. Esse aqui é a estrutura de uma redação, tá certo? Uhum. Certo. Agora, eu vou divulgar aqui o mapa mental que ela fez, que essa estudante fez. Só um detalhe aqui, peraí. Tá vendo aqui esse mapa mental? Eu sei que tá invertido. Deixa eu então desvirar esse cara aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Tá, tá, tá. Falta mesmo. Só um instante.
Só inverter a foto que ela mandou de cabeça, mandou de forma horizontal, ou vertical. Você vai ter que fazer um mapa mental também. É importante o mapa mental, porque o mapa mental, ele te dá uma possibilidade de você melhorar a tua escrita. Até o raciocínio vai melhorar. Hum. Oxi, cadê ela? Saiu? Oi, que houve? Fernanda, tá aí, não? Oi, Fernanda. Uhum. É, paciência. Oi, Fernanda, de novo. Tranquila, internet, né? Tá me ouvindo, Fernanda? É, a internet tá ruim. Bem, Fernanda, a aula está sendo gravada, então você pode assistir novamente, né? Depois. Olha só como que interessante aqui o mapa mental que ela fez. Eu vou até ampliar aqui para ficar melhor. Diminuir um pouco, aliás, para você ter uma noção do todo. Então, mapa mental, ela coloca o nome da, por exemplo, a questão do analfabetismo funcional no Brasil, coloca no centro aqui o tema, ela coloca o tema no centro, e depois ela vai colocando setas, comentários, fatores, entendeu? Durante todo o percurso do mapa mental. Então, olha aqui a conclusão dela: o que fazer, como fazer, quem fará, qual a finalidade e o detalhamento. Então, aqui é a solução do problema que ela vai fazer, que é a API. É a API. Entende? Ela vai, olha, LDB, entende? Os escritores da Liberdade 2007, e assim sucessivamente. Mas para isso você tem que estudar sobre o tema, tá bom? E eu peço que você faça também, na partir da segunda redação, esse mapa mental, porque vai facilitar muito para você, tá certo? Facilita e muito a sua apresentação. Bem, agora eu quero também mostrar como nós vamos corrigir a nossa redação. Aqui são as competências do ensino médio. Deixa eu só compartilhar aqui para você. Aqui são as competências do ensino médio. Com certeza você deve estar acompanhando aí. Que são as competências do ensino médio, tá? Ou do Enem, tá bom? Então, toda vez que eu marcar aqui, marcar um ponto desse aqui, um quadradinho desse, é porque você precisa melhorar, tá bom? Por exemplo, se eu marcar ilegibilidade, a questão da letra, respeito à margem, espaçamento dos parágrafos, gerundismo, terminar em ado, ando, né? Fernanda, aí agora? Entrou? Ah, beleza. Eu estava gravando aqui para depois passar para você, para não ficar. Mas eu posso começar essa Oi, parte. professor. Oi, tá ouvindo agora? Foi a internet aí, tá ruim? Fernanda? Tô sim. Aham, caiu. Aí voltou agora. Aí, pois é. Então, eu expliquei já um trecho aqui, que depois você vai assistir de novo essa aula, você pode assistir e pegar direitinho os comentários.
Mas como é que eu vou corrigir a sua redação? Toda vez, eu estava já explicando aqui e deixar gravado para você. Toda vez que eu marcar um ponto desse aqui, você precisa melhorar. Eu posso marcar a questão da letra, legibilidade, respeito da margem, questão do parágrafo, gerundismo. Pode escrever com letra de forma? Pode. É obrigatório o título? Não, não é obrigatório o título, né? Não é obrigatório o título. Ah, se eu quiser, pode? Não, também não pode não, sabe por quê? Porque você vai perder uma linha. Perde uma linha na redação, são 30 linhas, então cada linha ali é preciosa. Marcas de oralidade. Muito cuidado com as marcas de oralidade. O que, que é isso? Falar como se estivesse escrevendo, escrever como se estivesse falando. Clichês, coloquialismo, pessoalismo, cuidado com eu, nós, tá? Não pode utilizar. Repetição de termos também. Isso faz parte da competência 1, que é a escrita formal, escrita padrão da língua. Concordância nominal, concordância verbal, ortografia, inadequação vocabular. Por isso que é importante o léxico. Professor, o que é léxico? Você fala muita palavra difícil. O léxico, né? O léxico é justamente o vocabulário que você vai utilizar, tá bom? Bem, competência 2, compreender a proposta de redação, né? Compreender a proposta de redação, os conceitos das áreas do conhecimento e aplicar conceitos. Por isso que é importante a alusão histórica, a alusão fílmica, a alusão filosófica, sociológica, tá bom? E desenvolver nos limites do texto argumentativo, dissertativo, argumentativo. Por isso que você deve colocar os fatores que potencializam, que impulsionam o problema, um determinado problema. Aí eu vou avaliar o desvio parcial do tempo. Se você desviou do tema, opa, eu vou marcar aqui. Tá entendendo, né, Fernando? Uhum, entendi. Inadequação do tema. Então, cada competência dessa aqui tem suas características. Cada competência dessas tem suas características, tá certo? Consistência dos argumentos. Então, o argumento tem que ser forte, não pode ser qualquer argumento, né? Você tem que pesquisar antes de fazer. Eu apresentei aqui um mapa mental, depois você volta esse trechinho para você ver como é que uma das estudantes fez o mapa mental. Entendeu? E cada competência dessa vale 200 pontos. Aí eu vou dar nota de acordo com tese frágil, argumento fragilizado, e aí também eu vou marcar. Competência 3. O que que tem na competência 3? Você vai defender um ponto de vista, né? Você vai relacionar, organizar suas ideias em defesa de um ponto de vista. Mas esse ponto de vista tem que ser claro, tem que ser objetivo, não pode repetir as Tô ideias. sim. Oi? Oi? Fernanda? Fernanda, você está aí? Tá. Então, progressividade textual e lógica, argumento não articulado com a tese e relacionado com o tema. Então, toda vez que eu marcar aqui, você precisa melhorar. E assim sucessivamente. Agora, na competência 4, você vai avaliar o quê? A questão da construção dos mecanismos linguísticos. O que que é isso? É a questão da conjunção, advérbio, né? Sujeito, predicado, questão dos conectivos, portanto, nesse sentido, né? Portanto, assim, e essas diferenças também. E saber utilizar esses conectivos. Cuidado com períodos longos, também isso desconta muito ponto. E na conclusão, você vai avaliar o quê? Questão do detalhamento, da fragilidade, da solução do problema, da tese, da proposta de intervenção não articulada. Isso tudo você vai avaliar, inclusive, se não tiver boa, pode até zerar essa parte aqui também. Então, muito cuidado. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem o Instagram do Cursinho Corujão, você pode seguir. E é isso, Fernanda. Então, na próxima aula nós vamos falar, né, na próxima aula nós vamos discutir, vai ser próximo sábado. Se não for sábado, será um dia da semana, tá? Porque talvez sábado eu esteja viajando. Mas eu entro em contato para você não ficar pensando no sábado que vai ter aula, e sim em outro dia, tá bom? Eu entro em contato marcando com antecedência, tá certo? Então, forte abraço. Tá bom. Essa aula foi gravada. Caso você não entendeu alguma parte, eu vou divulgar daqui a pouco lá no teu privado e você pode retomar o tema, tá bom? Uhum. Pois então, forte abraço e continua pegada aí na redação, que eu quero ver essa redação caprichada.
Tá bom, obrigada. Tchauzinho. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau. Tchau. Tá, pode deixar.